Bom dia, amados. Vamos compartilhar a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a sua primeira carta, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos meditar essa manhã sobre esse trecho da palavra de Deus e nós leremos no capítulo 2, dos versos 1 a 12. E a palavra de Deus nos diz assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Disto Deus é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a vossa manutenção. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornaste muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando para que não vivêssemos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo, porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino de glória. Pai, nós abrimos a tua palavra, procedemos à leitura dela, ela está aberta diante de nós. Agora queremos, ó Pai, que tu fales aos nossos corações, ó Pai. É em nome de Jesus. Amém. Bom, essa carta foi escrita por Paulo aos Tessalonicenses. Era uma jovem igreja e o objetivo primeiro, que Paulo está dizendo aqui, que eles tivessem certeza desse zelo paulino pelaquela igreja, pelo Evangelho e pelo bem-estar social daquela igreja. Paulo lhes assegura aqui nesta carta a eleição e o apreço pelo zelo evangelístico, e sabemos que Paulo trouxe o Evangelho para Tessalônica na sua segunda viagem missionária, na companhia, então, quando ele estava com Silas e Timóteo. Já. E lá em Atos, quando nós abrimos o livro de Atos, no capítulo 17, nós vamos ver que ali nessa região de Tessalônica, ele foi e pregou primeiro para os judeus, que rejeitaram a palavra, e daí ele foi aos gentios, gregos, que muitos se converteram. Mas muitos distúrbios surgiram desse processo lá, tá certo? E foram, de tal sorte, foram colocando a própria vida do apóstolo Paulo em risco, não é? Então, os irmãos mesmo ali da igreja de Tessalônica orientam Paulo e pedem para ele sair, e ele sai, e vai então em direção a Pérea, e depois ele vai a Atenas, onde ele faz aquele belo discurso lá em Atenas, e depois ele vai então a Corinto, nessa região de Corinto, que ele escreve essa carta para os Tessalonicenses. E essa carta então reflete aqui a alegria de Paulo de ouvir que os crentes de Tessalônica estavam firmes na fé. E entre os muitos assuntos tratados aqui, ele coloca muito a questão da volta de Jesus Cristo. Para a igreja de Tessalônica, entrou num processo meio doentio com isso. Eles achavam que Cristo ia voltar já naqueles dias. E por isso, pararam de trabalhar, não faziam mais nada, estavam esperando a volta de Cristo. Tá certo? Então ele escreve essa carta e logo em seguida, passado alguns meses, ele tem que escrever uma segunda carta
né? Porque aqui ele orienta sobre a volta de Cristo. E depois ele escreve uma segunda carta. Tanto que na segunda carta ele vai dizer o quê para os crentes lá de Tessalônica? Olha, quem não trabalha não come. Tá certo? É isso que ele está dizendo. Vão trabalhar, não é assim, é para viver normalmente. Não é isso? Então, esse é o objetivo. E diz, vocês trabalhem, sejam frutíferos dos seus ministérios, continuem o ministério, essa carta está dizendo, enquanto aguarda a volta de Cristo. E esse é o recado para nós. Sermos operosos no ministério, usando os nossos dons e talentos, enquanto nós aguardamos a volta de Cristo. Porque nós também estamos aguardando a volta de Cristo. Então isso nos leva a fazer algumas perguntas. Qual o motivo que nós estamos aqui hoje? Por que nós estamos reunidos aqui nessa comunidade? E qual a razão de nós sermos cristãos? Para que nós somos? O presbiteriano vai responder facilmente pelo calvinismo, dizer porque nós fomos eleitos, porque nós fomos chamados por Deus, ou não é isso? Está certo, e é verdade. Essa é uma verdade bíblica. Jesus deixou claro isso lá, quando João testemunha na sua carta, e diz, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Tem um C aqui. Tem um C nessa passagem aqui de Jesus. Então nós todos, é muito claro, que fomos escolhidos, e de fato fomos escolhidos por Deus. Mas tem um propósito. Todo mundo tem que ter um propósito. Tem um propósito. Se Deus escolheu a mim, escolheu a você, meu irmão, minha irmã, tem um propósito. Tem que ter um propósito. Não é? Para quê? Para que nós dessemos fruto, frutificar, exercer algum tipo de ministério. Então, Paulo nos ensina que nós devemos procurar com zelo, tá certo? O nosso dom, para que o nosso ministério na igreja de Jesus Cristo seja frutífero. Então, alguns foram eleitos para ser apóstolos, não é isso? Que já não temos mais apóstolos, não existe mais apóstolos, tá certo? Fujam das igrejas que têm apóstolos, profetas, mestres, serviço, intercessão, misericórdia, socorro aos necessitados, áreas de apoio e tantos outros dons que Deus vai pôr, cada um com uma maneira para poder contribuir para o crescimento da sua igreja espiritual. Nós somos pedras espirituais, somos membros de um só corpo, não é isso? Um corpo espiritual. Então todo mundo tem o seu dom. Então nós fomos escolhidos, né, para integrar esse corpo usando os nossos dons. Em Efésios 2, Paulo também nos vai dizer, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ora, então se nós somos membros da igreja de Cristo, se todo mundo tem que ter um dom, tem que ter um ministério, como exercer esse ministério? Como fazer? Nós devemos primeiro procurar com zelo esse dom, isso que Paulo nos ensina, procurar com zelo o dom que Deus lhe deu. Nós temos que descobrir que qualificação nós temos. Para que eu estou na igreja? Tem que ter um motivo. E, então agora nessa carta, aqui nessa epístola aos Tessalonicenses, Paulo explica muito bem como exercer esse chamado. E fala de como exercer o ministério. Interessa que seja. Alguns vão dizer, eu não tenho dom para nada. Como não tem dom para nada? Tem alguma coisa que tem que ter. Seja de intercessão, tá certo? Pode ser um ministério de intercessão. Mas eu não sei fazer evangelizar. Tudo bem, vai distribuir Bíblia, entre aí nos Gideões, vai fazer alguma coisa. Tá certo? São ministérios diversos que existem. Então, primeira coisa que Paulo nos diz aqui, que ele deve ser frutífero. Ministério tem que ser frutífero. E ministério frutífero, dar frutos, é ministério que tem que ser transformador. Ele tem que provocar mudança nas pessoas, tem que fazer diferença no mundo.
tem que atingir pessoas, realizar as boas obras e beneficiar a muitos. Isso que é ministério frutífero. Por quê? Porque o ministério frutífero provém do quê? Ele provém da ação do Espírito Santo que cada convertido tem. E ele vai ali e vai desenvolver o fruto do Espírito, ou não vai? É isso que tem que demonstrar. Ser frutífero é demonstrar a ação do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é que vai te impulsionar para exercer o teu dom e o teu ministério. Então, dessa forma, fica fácil, não é? Aí dá para começar a entender, quando fala em frutífero, tá certo? Quando vem lá aquela questão de corta fora, quem não produz fruto. Por quê? Porque, né? Diga-se passagem, ali tem uma colocação bem interessante para fazer. Não é bem aquilo que está na Bíblia, não. Tá certo? Que é um pouco diferente. Tem que interpretar corretamente aquela passagem. Mas nós vemos muitas desculpas nesse sentido. A vida é muito corrida, fica difícil, eu tenho muito o que fazer, trabalho muito, o tempo é escasso, não tenho muita saúde. Alguma coisa você tem que fazer. Mas eu não consigo. Não, fica em casa, consegue só em casa? Consigo. Consegue tempo para orar? Ore. Interceda pelos irmãos, pelo ministério, pela igreja, pelos outros. Estava exercendo o teu ministério. Ministério da intercessão. Eu me pergunto às vezes, diante do trono de Deus, quem estará mais na frente lá? Tá certo? Vai ter uma multidão. Tá certo? Vai estar lá quem? O Augusto Nicodemos. Vai estar lá o Calvino. Eu acho que não. Às vezes vai estar lá aquela senhorinha lá do fundo da igreja, não fazia nada, ela só orava o tempo inteiro. E acho que é ela que vai estar lá na frente, abraçada com Deus. Não é isso? É bem provável isso. Que para Deus, diante do trono de Deus, nós não sabemos quem. Não é? Então, o que ele fala aqui primeiro? Então, vejam os versos 1 e 2, tá certo? Que temos aqui. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Ora, ser frutífero apesar das dificuldades. Então, não tem desculpa. Frutificar não é porque é difícil, é porque eu não posso, porque não dá, porque eu não tenho, porque... Não é isso. Apesar disso, você tem que ser frutífero. Paulo está mostrando aqui, apesar de maltratados e ultrajados. Então nós vemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, se nós abrirmos lá no capítulo 16, quando Paulo estava na cidade de Filipos, houve aquele momento daquela cura da jovem possessa, que tinha aquele espírito adivinhador, né? Que dava lucro, aquela situação tal. E aquela multidão atacou Paulo e Silas. Né? Foram açoitados, foram presos, foram maltratados na prisão. Né? Paulo lamentou? Silas lamentou? Não. Cantaram louvores a Deus na prisão. E o que Deus faz? Uma intervenção divina, ocorre um terremoto, nós conhecemos essa história, cai as barreiras da prisão, não é isso? Eles saem, tá certo? Pregam para o carcereiro, tá certo? O carcereiro se converte, a família toda batiza no carcereiro, apesar das dificuldades, estavam frutificando. Não é isso? Apesar da dificuldade, estavam frutificando. Então, Pedro escreve isso, quando ele diz lá, vós sois, porém, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para as... Eu tenho que proclamar as virtudes do Evangelho de Cristo. É para isso. Como que eu proclamo as virtudes de Cristo? Para ser frutífero. Eu posso proclamar falando, eu posso falar escrevendo, eu posso proclamar com meu testemunho, com meu exemplo, com a minha vida. Tem várias formas de proclamar. E o nosso exemplo, demonstrando o fruto do Espírito, é que nós proclamamos Cristo. Essa é a maneira ideal e correta. Por isso, o não crente, aquele inserido mesmo numa igreja, aquele crente nominal, mas que não é convertido, ele não vai conseguir mostrar fruto, porque ele não tem o Espírito Santo. Para mostrar o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele vai sozinho
Está certo? Exercer isso de uma maneira, porque ele vai exalar o bom perfume de Cristo onde ele andar. Não é isso? Então, essa é a diferença entre joio e trigo. Pode estar o tempo inteiro, não é? Junto, mas não vai demonstrar fruto. Então, é ministério frutífero. E ministério frutífero requer trabalho, esforço, dedicação. Não há desculpa. Não há desculpa, né? Nós somos muito propensos, como seres humanos, a criticar os outros e desculpar a nós mesmos. Ver defeito nos outros é uma coisa muito fácil. Ah, aquele é lente aqui. Está certo? Primeiro vamos olhar dentro de nós. Está certo? Por quê? Porque haverá um dia que todos nós compareceremos diante de Deus, para passarmos pelo crivo de Deus, pelo juízo de Deus. O tribunal de Deus, todo mundo passará. Ninguém ficará impune do tribunal de Deus. Todo mundo vai passar. E nós vamos ter que prestar conta do nosso chamado e dos dons, ou os dons que Deus deu para nós. Nós vamos prestar conta. E Ele vai cobrar. Parábola dos talentos. É aquilo lá que Jesus explica. Não é isso? Te dei, o que se fez com o talento que eu te dei? Vamos ver agora, vamos prestar conta do que se fez, não é? Vamos, né, e nós devemos nos apresentar como obreiros aprovados diante de Deus, está certo? Em Romanos 14, Paulo nos diz assim nos versos 10 a 12: Tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Assim, pois, dado um de nós dará contas de si mesmo a Deus. A cada um de nós nos dará contas, né, de si mesmo a Deus. Cada um vai prestar conta de si mesmo. Ninguém vai te ajudar lá nessa hora. Porque nós temos um advogado junto ao Pai, temos, e um bom advogado, o melhor do mundo, está certo? Não é? Mas é Ele que vai ser o juiz também. Está certo? Então, nós temos que prestar conta, que Ele vai, pelo menos um puxão de orelha, nós vamos levar lá. Pode ter certeza. Está certo? Não vai ser muito fácil, não. Diante do Senhor nós vamos estar. E nós temos que estar preparados para isso. Segundo ponto, além de frutífero, o que Paulo nos diz aqui agora nos versos 3 a 5? Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. O ministério tem que ser verdadeiro. Aquilo que se fizer no teu dom tem que ser verdadeiro. Não pode ser um ministério fingido, enganoso, falso. Tem que ser verdadeiro. Verdadeiro é baseado na verdade. E a verdade, qual é a verdade? A verdade é a verdade bíblica. A verdade é Cristo. O Evangelho de Cristo é a verdade. A minha palavra é a verdade. É isso que ele falou. E eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então tem que ser movido, o ministério verdadeiro, ele tem que ser movido por amor. Ele tem que ser movido sem interesse. Não é aquele ministério hipócrita, tá certo? Mas um ministério baseado exclusivamente na palavra de Deus. Muitas vezes nós nos sentimos incomodados pelo ministério do outro. Ah, esse irmão exorta demais, eu não posso ouvir o que ele fala. Atitudes desse irmão, então, meu Deus, não me agrada. Ele quer fazer tudo, não dá espaço, ele trabalha muito, não deixa nada para os outros. Críticas destrutivas. Sabe o que é isso? É que o nosso ministério é muito pequeno. Por isso que o outro é maior. Porque o nosso é pequeno. Porque nós não estamos fazendo o que nós devíamos fazer. Está certo? E quando comparamos ministérios, nós só podemos ter duas atitudes. Louvar a Deus pelo ministério do outro, agradecer a Deus, tá certo? Ou invejar e criticar. Ou não é isso? É isso que nós fazemos.
que Deus requer é que nós tenhamos um ministério baseado na verdade, sem hipocrisia, sem fingimento, baseado na nossa rocha, alicerçado na rocha verdadeira, Cristo Jesus. Sem invenção, não temos que inventar a roda, tá certo? Sem apelação. Nós vemos aí emocionalismos, promessa de cura, prosperidade financeira, bênçãos, curas e toda essa sorte de coisas, eventos. Existem ministérios baseados em eventos. E as igrejas lotam, porque está cheio de evento. Mas Cristo está na porta de fora, não está dentro da igreja. Então nós temos que cuidar disso. Nós temos que fazer o ministério da verdade, ele é um ministério sem bajulação, é isso que ele está dizendo. Não precisa agradar as pessoas. O ministério não é para agradar a pessoa, não é para levar vantagem pessoal. O ministério é para agradar a Deus. Nós temos que estar preocupados em adorar a Deus, agradar a Deus. Nós, quando vamos ao templo, para em congregação prestar culto ou fazer o culto, nós vamos fazer o culto para Deus. Nós não vamos para, que bom, que agradável que é. Não. É para agradar a Deus. Não é para agradar a nós, mas agradar a Deus. Então eu vou numa igreja porque aquela igreja é animada, porque não sei o quê, porque o louvor, porque tem muito evento, porque tem festa, porque tem lanche, porque tem não sei o quê. Está certo? Mas eu não vou lá para isso. Eu tenho que ir para louvar e agradar a Deus. É só esse o objetivo. Ponto. Não interessa se é uma igreja bonita, feia, se é embaixo de uma árvore, atrás de uma pedra, onde for. As igrejas mais puras hoje, que nós encontramos, são em países que sequer têm templo. No meio do campo, embaixo do sol. Nós temos visto isso, tribos inteiras africanas convertidas, louvando e exaltando o nome do Senhor, andam quilômetros, dezenas de quilômetros para chegar, para se reunir. Isso é uma igreja verdadeira. Esse é um louvor verdadeiro. Esse é um louvor feito por amor a Deus, por gratidão a Deus. Não tem nada lá. Não tem microfone, não tem estrutura, não tem nada. É no gogó. E a turma fica lá. E louva. Cultos de 4, 5, 6 horas. E não querem ir embora. Querem ficar. Não é isso? Então, nós temos que muitas vezes olhar essas coisas. Louvar a Deus por esses ministérios, pelo que está acontecendo, mas olhar para nós às vezes e corar de vergonha também, está certo? O que nós fazemos. Isso é não bajular. Quando pregar o evangelho verdadeiro, da verdade. A Bíblia é a verdade, está certo? E o evangelho não é inclusivo. Não existe Bíblia inclusiva, não existe igreja inclusiva. O evangelho é excludente, ou se está confrontado pelo evangelho ou não, ou está dentro ou está fora, não tem meio termo nisso. Eu não tenho que ficar dourando o evangelho para poder incluir pessoas, é errado, está certo? Pelo contrário, o evangelho é excludente, ele seleciona, ou se cumpre isso ou não cumpre. Jesus é assim, não é isso? É isso que Jesus pregou, esse é o evangelho verdadeiro. E é isso que nós temos que pregar. Verdade. Pregar a verdade. E o último ponto é que o ministério, meu irmão, deve ser norteado por humildade. E nós vemos aqui do verso 6 em diante. Eu lerei só o 6 aqui. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos como enviados. Ele vai depois vai seguir falando isso aqui. Mas ele não procurou glória nenhuma. Paulo nunca procurou. Pelo contrário, tá certo? Paulo tinha tanto zelo nisso, tá certo? Que nem era peso para os ministérios. Ele trabalhava, ele fazia tenda, ele procurava não, né? E ele era abençoado, porque os irmãos mandavam dinheiro para ele. Faziam coleta, ajudavam Paulo. Espontaneamente, não é? Mas Paulo já respondia também. Ó, meu irmão, pode parar. Já sobrou, está sobrando, pode parar. Não é? Não mande mais. Ele era assim. E ficava na dele, humilde.
Porque toda obra tem que ser assim, visar sempre a glória de Deus, não de homens. Demonstrar que o verdadeiro amor vem de Deus. Quem exerce somos, né? É Deus que nos faz amar, tá certo? Exalar o bom perfume de Cristo, demonstrar amor ao próximo, sem buscar reconhecimento pessoal. Esse é o mandamento divino, mandamento de Cristo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu amo o próximo, então? Como é que eu amo o próximo como a ti mesmo? Se eu me amo, primeiro eu tenho que me amar. Se eu não me amar, eu não tenho como amar. Se eu não me amo, eu não posso amar o outro. Tem que ser na mesma proporção. Não é isso? Então tem que reconhecer, amar. E começa, o primeiro mandamento de amar o próximo é eu não ser peso na vida do próximo. Tem gente que gosta de se encostar no próximo. Aí não é amar. Tá certo? Viver nas costas dos outros, primeiro tem que ser autossuficiente. Vou trabalhar, vou me manter, deixei de ser encosto para os outros. Não, né? Tá certo? Então, o primeiro exemplo de amor é eu ser por frutífero, autossuficiente. Ou não é? Beleza? Primeira coisa. Uma demonstração de amor. Isso é demonstração de amor. Não por você, pelo próximo. Porque eu deixo, quando eu tenho, eu deixo de pesar no outro. E nós conhecemos às vezes, atualmente não, mas já tivemos aqui na igreja gente que era o peso, tá certo? Vivia pendurado nos outros aqui dentro, não, né? Só sabia nada, toda a vida encostado nos outros. Isso não é amor ao próximo, nunca foi e nunca será. Pode dizer, eu te amo, é uma conversa que você me ama, tá certo? Não é isso? Não me ama coisa nenhuma, não, né? Tem que ficar te sustentando a vida inteira, pô, não, né? Então, é isso aí. Não buscar reconhecimento pessoal, de forma nenhuma. Jesus ensina isso lá no Sermão do Monte. Tu, porém, ao dares esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignora tua mão esquerda o que faz a mão direita. Então, nós não devemos agir como aquele que nunca faz nada, tá certo? Fica quieto, não faz nada, mas quando faz, meu Deus, ele faz um carnaval, todo mundo tem que saber que ele fez. Isso não é ministério de humildade que Paulo está pregando aqui. O ministério tem que saber que o ministério que nós desenvolvemos, qualquer ministério, seja ele qual for, tá certo? É dom de Deus, isso é graça de Deus na vida do crente. E nós temos que ser gratos por exercer aquele ministério. A obra é dele, tá certo? E qualquer coisa que a gente faça, nós temos que saber que foi impulsionado pelo Espírito Santo que habita em nós. A glória só pode pertencer a Deus. Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, concluindo, meus irmãos, nós devemos saber que existe um propósito na nossa vida, no nosso chamado, e que se algum ministério deve ser executado, ele deve ser frutífero, verdadeiro e marcado pela humildade. Então, que Deus nos ajude, a todos nós, a entender qual é o nosso dom, para que nós fomos chamados, vamos descobrir isso, tá certo? Como melhorar esse chamado, né? E ser operosos no reino de Deus, tá certo? Para quê? Para que assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Amém? Em nome de Jesus. Amém.